É com grande satisfação a gente chama o nosso Javier Márcio Suckmann, conselheiro da ARE e coordenador da Comissão de Relacionamentos com Sócios, além de vice-presidente do Museu Judaico do Rio de Janeiro e ex-coordenador do Centro de Estudos do Holocausto, para fazer uso da palavra neste Kabbalat Shabbat. Boa noite, Laila Tov. Primeiro, queria dizer que eu estou feliz de estar aqui e gosto muito de olhar para vocês aqui, é muito bom. E queria agradecer ao Rabino Sérgio Margulis por todo o carinho e atenção que ele me reserva e também pelo incentivo de sempre estar me convidando para participar de inúmeras atividades comunitárias. Demonstra muito respeito, né? Hoje, vivemos uma era chamada de polarização. No Brasil, esse retrato ficou evidenciado, sobretudo, nas últimas eleições de 2022. Uma diferença mínima de votos entre as candidaturas presidenciais se refletiu num país geograficamente dividido na preferência entre as chapas. Esse fenômeno se espraiou por toda a sociedade, levando amigos, colegas de trabalho, parentes a romperem, deixando inclusive de se falar em face de suas convicções políticas. No resto do mundo, o panorama não é diferente. No que podemos destacar a agenda a respeito de Israel, o conflito no Oriente Médio e o recrudescimento do antissemitismo. Antes mesmo dos acontecimentos dos ataques de 7 de outubro, todas essas questões que eu me referi já apareciam, como nos campos universitários nos Estados Unidos, levando muitos jovens judeus a não revelarem sua identidade. Em realidade, a polarização não é um acontecimento histórico recente. Sabemos, por exemplo, do emblemático caso Dreyfus, no qual, no final do século XIX, o oficial judeu do exército francês, Alfred Dreyfus, foi acusado e condenado à prisão perpétua pelo crime de traição, por supostamente haver entregue segredos militares aos alemães. Tornou-se um caso político de grande repercussão, que dividiu a sociedade francesa entre dreyfusistas e antidreyfusistas, levando o Émile Zola a publicar o célebre artigo J'accuse. A singularidade dos nossos tempos exprime uma polarização exacerbada em função dos algoritmos, que favorecem a formulação de bolhas digitais nas quais as pessoas são expostas somente a informações que ratificam suas crenças e valores pré-existentes. A consequência disso é tornar as pessoas cada vez mais intolerantes a opiniões que confrontem suas convicções, alimentando o extremismo. Enfim, revestido de peculiaridades de cada época, mais antiga e universal, essa atitude de marcar posições em função de convergências e divergências foi cunhado em 1935 pelo antropólogo britânico Gregory Bateson com o termo sismogênese. Trata-se de um padrão de comportamento que consiste na tendência de indivíduos ou grupos de se definirem por contraposição, pelos opostos e contrários em relação a outros, e assim aumentarem suas diferenças no diálogo, interação e confrontação. Assim, quanto mais interação, as diferenças que antes pareciam atenuáveis ficam maiores. Essa situação de conflito se destaca na paraxá que lemos essa semana, como o Zé Rafael lembrou, Toldot, cujo termo pode ser compreendido como gerações ou descendência. Essa ideia maior que permeia o texto relata a conhecida disputa entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó
acerca do direito à primogenitura e da concessão da bênção paterna à descendência. No trecho que a gente lê, também se revela como que a matriarca Rebeca assumiu um protagonismo na constituição do povo judeu, ao assumir o compromisso, antes encabeçado pela matriarca Sara, de estabelecer as bases do povo e garantir a sua continuidade. No entanto, de maneira paradoxal, de tão imersa nessa tarefa, não exerceu bem o papel como esposa e mãe de constituir um lar, uma família forjada em relações afetivas, harmônicas, para assegurar a perpetuação de sua descendência. Ao contrário, desde o início, no lugar do sentimento de gratidão, ela que tinha aguardado 20 anos para conseguir conceber, despertou nela um sentimento de resignação quanto aos gêmeos se digladiarem em seu ventre durante o período de gravidez. Assim ela se referia: se é assim, por que desejei isso eu? Como ocorre em muitas famílias, junto a seu marido Isaque, Rebeca não conseguiu construir um ambiente estável, mas ao contrário, de desconfiança, rivalidade, conforme escrito no texto da Torá, abre aspas, e Isaque gostava de Esaú porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. Essa ausência de diálogo propiciou sua atitude de induzir o filho mais novo, Jacó, a passar como se fosse o irmão, para receber a bênção no lugar do mais velho Esaú, enganando o pai Isaque. Tudo isso, no entanto, custou muito caro para toda a família, que se desestruturou completamente, legando a Jacó permanecer no exílio por 20 anos, em face do temor da vingança por parte de seu irmão. Chamou minha atenção, no texto dessa paraxá, quando da descrição das características do patriarca Jacó, uma menção expressa dele ser um homem íntegro. O termo integridade, segundo os significados assim, mais comuns, remete à honestidade e completude. São qualidades que se espera de uma liderança, de um pai fundador de uma grande religião, de um grande povo, o que, no entanto, claramente não condiz com as atitudes tomadas por Jacó em face do seu irmão e de seu pai, conforme lido nessa paraxá. A demonstração dessa integridade, a meu ver, foi exigida mais tarde ao patriarca Jacó, assim como ocorrera com seu avô, Abraão, por meio de um verdadeiro compromisso de fé. Teve que lutar e vencer o anjo de Deus para efetivamente se mostrar um homem íntegro. Nas palavras do rabino Jonathan Sacks, foi a batalha interior de Jacó com a verdade existencial. Quem era ele? O homem que ansiava ser Esaú? Ou o homem chamado para um destino diferente, o caminho menos percorrido, a aliança abrâmica? Ao seu fim, Jacó recebeu uma bênção desse anjo, que não era convencional, como atribuição de riqueza, força. Mas dessa bênção ganhou um novo nome, Israel, assim como também ocorreu com o avô, que se tornou Avraham. Curiosamente, tanto o nome Jacó quanto Israel remetem à luta, o que revela que a nova promessa atribuída a Jacó não garantiria uma vida sem conflitos, mas sim em novos termos. Jacó se libertava da disputa com Esaú, devolvendo-lhe a bênção e a riqueza, e reconciliado com seu irmão, passava agora a ser livre, para buscar a si mesmo e cumprir com a promessa divina. E essa passagem termina, que eu queria dizer, com as seguintes palavras: Vaiavó Yaakov Shalem, e Jacó emergiu completo, enfim, íntegro. Recentemente, com o apoio do rabino Joseph Edelheit, organizei uma atividade da Biblioteca da Ari, na qual foi convidado o rabino Lawrence Hoffman para apresentar seu livro,
100 maiores livros judaicos, 3 milênios de diálogo judaico. Eu, particularmente, sou encantado pelo livro. E uma das razões já começa pela sua introdução. Nela, o rabino, considerando a afeição dos judeus por livros, sugere de modo bastante interessante que judaísmo, um termo que sabemos que é muito complexo, pode ser definido como um diálogo contínuo. Foi nesse sentido que eu lhe interroguei, em meio a esse mundo de extrema polarização que vivemos hoje, se esse diálogo judaico não teria um caminho, uma resposta para a resolução desses antagonismos. Rindo, ele me respondeu que adorava a formulação de perguntas que já vinham acompanhadas da resposta. Já ouviram alguma vez sobre Rabi Shammai e Rabi Hillel? Beit Hillel e Beit Shammai são as duas principais escolas de interpretação da lei oral que existiram do século I antes da Era Comum ao século II da Era Comum, envolvendo, segundo a tradição talmúdica, mais de 350 disputas ou controvérsias. Corriqueiramente, nossos sábios caracterizaram as posições de Hillel como mais leniente, tolerante, que tomava em conta as necessidades e sensibilidades das pessoas. Já Shammai tem uma posição mais rigorosa e restritiva. Nesse mesmo diapasão, pesquisadores modernos sustentam ser Beit Hillel mais liberal, aberta a influências estrangeiras, como a Pérsia e Roma, que leva em consideração a opinião pública e os costumes, enquanto Beit Shammai se concentra exclusivamente na tradição judaica, exclusivamente por regras formais e rigorosas. De acordo com o rabino e educador Benjamin Berger, um especialista na temática da conversa judaica, e não por acaso ele trabalha no Hillel, no Hillel Mundial, esses debates tratavam de temas de grande relevância, como status, pertencimento, casamento, alcançando até a definição de questões centrais, como o que é judaísmo. Mas cabe ressaltar que, mesmo frequentemente divergindo veementemente, raras foram as oportunidades nas quais as duas escolas permitiram que essas disputas se transformassem em ódio, preservando e se mantendo em relacionamento. Destaca ainda esse mesmo rabino que eu me referi, que o Talmud da Babilônia, em Eruvim 13b, nos ensina que a lei judaica seguia os fundamentos de Beit Hillel, não porque eles estivessem sempre certos, mas porque eram humildes. Eles eram amáveis e tolerantes, explica o texto, e ensinavam tanto as suas próprias declarações quanto as de Beit Shammai, chegando a colocar as palavras de Beit Shammai antes das suas. O pluralismo de Beit Hillel não era ideológico, mas comportamental, manifestando-se não no que eles acreditavam, mas como tratavam aqueles com quem discordavam. A humildade de Beit Hillel se revela no reconhecimento e na preservação da dignidade das vozes dissidentes. Esse instinto é ao mesmo nobre e prático. Essa compreensão de que a discordância deve ser tratada com dignidade não se restringe a um aspecto religioso, mas também funciona como um ensinamento democrático. Trata-se de aprender a manter relações mesmo em face de divisões profundas e dolorosas. Busca-se não o apagamento da diferença, mas sua conversão e aprendizado compartilhado, como ensina a filósofa política e professora de Harvard, Daniela Allen. Abre aspas. É uma ética cívica que espelha uma ética espiritual e nos lembra que o pluralismo não é passivo, é uma disciplina, uma escolha, e muitas vezes exige muita coragem. Há pouco mais de um mês, faleceu repentinamente o rabino Moshe Hauer, que atuava como vice-presidente executivo da União Ortodoxa, a maior organização judaica ortodoxa da América do Norte. Se para muitos a ortodoxia remete diretamente à ideia de inflexibilidade, de uma visão de mundo resistente à mudança, Hauer atuava de forma contrária.
sempre aberto ao diálogo, até mesmo em relação àqueles que questionavam os valores que ele considerava sagrados. Isso não significa, como predomina tanto no discurso atual, tão em voga no mundo das redes sociais, está restrito à ideia dicotômica de ou ceder ou condenar. Como escreveu um colega seu, o Rabino Hauer traçou um terceiro caminho. Isso não era tolerância no sentido contemporâneo de indiferença benigna. Era um padrão mais exigente, preocupar-se profundamente com os outros, mantendo-se firme naquilo em que se acredita. Das inúmeras homenagens que fez por merecer o Rabino Hauer, uma das mais tocantes foi expressa pelo rabino Rick Jacobs, presidente da União para o Judaísmo Reformista, ao JR, que é a área que é filiada, né? O JR para a América do Norte. Ele destaca que juntos conseguiram construir uma relação que extrapolava o lado profissional, pois mais que colegas, se tornaram amigos, compartilhando um profundo respeito e amor um pelo outro. Essa proximidade surpreendeu até mesmo o presidente do Estado de Israel, Isaac Herzog, que numa conferência realizada em sua residência oficial, mencionou seu espanto com o fato do líder do movimento reformista estar sentado ao lado, exatamente ao lado, do líder da União Ortodoxa. Em meio à menção dos melhores adjetivos a seu colega rabino, Jacobs ressalta que, mais que um discurso retórico, como fazem inúmeras lideranças judaicas, Hauer, de fato, construiu a unidade judaica. Lembra da experiência de terem se reunido para discutir a respeito de um texto que Jacobs havia elaborado, como se voltassem ao tempo de estudantes, numa verdadeira Havutra. Havutra, cujo significado remete à amizade ou companheirismo, é um método de aprendizagem talmúdico, no qual dois estudantes debatem e estudam juntos um texto compartilhado. Era uma Havutra um tanto peculiar entre um rabino ortodoxo e um rabino reformista, que ainda restasse marcada por dissenso em questões de lei e práticas judaicas, mostrava que podiam trabalhar de forma comprometida em torno do bem-estar do povo judeu e do Estado de Israel. Essa conduta ética não está distante de nós aqui no Brasil, aqui principalmente nossa casa comunitária. Há décadas, nossa sinagoga tem assumido o importante e não menos complexo trabalho de desenvolver o diálogo interreligioso, que teve início com o grão-rabino Henrique Lemler. Organizada hoje uma comissão sob orientação do rabino Sérgio Margulis, tem como missão a construção de pontes entre as diferentes religiosidades e etnias, no lugar de se erguerem muros de preconceito e práticas de racismo e antissemitismo. Tal qual essa tradição judaica que venho mencionando antes, me recordo do relato da Haverá Diane Cooperman, que por tantos anos arduamente assumiu esse importante trabalho. Dizia Diane, acerca das duras negociações nos conselhos interreligiosos e interétnicos, que para a formulação de um documento ela tinha que atentar para a importância de cada palavra, de cada exata palavra que ia ser inserida no texto, tal como fosse uma intérprete da Torá. Atualmente, testemunho o mesmo trabalho sendo exercido agora por Ana Luísa Balaciano, que mantém um fraterno relacionamento construído há anos com os membros da Igreja Católica, por exemplo. Esse ano, mais uma vez, isso foi muito bem representado com a instalação de uma sucá exatamente no meio do campus da Pontifícia Universidade Católica, no Rio de Janeiro. No entanto, como relata Ana, após os acontecimentos dos ataques de 7 de outubro de 2023, muito do trabalho realizado com representantes de outras correntes religiosas e étnicas retrocedeu. Talvez cabe agora a gente aguardar e retomar os laços quando possível. Parece muito evidente que depois de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo tem recrudescido. Para quem tinha dúvidas, eu gostaria de narrar 3 episódios recentes, praticamente das últimas 2 semanas,
nos quais essa prática odiosa, vindo de setores de ambos os polos políticos antagônicos, revela-se extremamente preocupante. Primeiro, no México, no qual manifestantes picharam no portão do Palácio Presidencial xingamentos misóginos e antissemitas direcionados à presidente Cláudia Sheinbaum, de origem judaica, origem judia, né? Melhor palavra. Segundo, durante a COP30 em Belém do Pará, quando ocorreram protestos pró-Palestina durante a visita a um estande do rabino Shlomo Zaguri, do Beit Rabad de Belém, que precisou sair escoltados por policiais da COP. Terceiro, em São Paulo, na convenção anual da CONIB, em que a participação de Clara Ante, assessora do presidente da República, foi repudiada por membros de seu próprio partido. Eu vou ler parte da nota de repúdio. Abre aspas. Pois bem, é chegada a hora de uma representante do sionismo entender que não se veste dois chapéus ao mesmo tempo. Eu pergunto a vocês, algum de vocês, em certo momento da vida, já foi questionada sobre a sua lealdade pela simples condição de ser judeu? Com coragem, o que a judia Clara Ante buscava era a construção do diálogo, da prática, do complexo estabelecimento de pontes, como antes já mencionei, nesse momento de tensão entre o governo brasileiro e o governo israelense, assim como com a comunidade judaica. Enfim, nesse Kabbalat Shabbat, que ingressamos num período de meditação, de paz, de santificação de alma, meu desejo não é transmitir, por fim, uma mensagem dura, mas, ao contrário, de esperança e renovação. Por isso, vou buscar na minha memória uma viagem a Nova York, quando visitei uma exposição sobre a história da música Hava Nagila. Ao contrário do que muitos pensam, essa canção é recente, com um pouco mais de 100 anos, 150 anos, tendo nascido da junção de um nigun é uma melodia vocal racídica, né, originária da Ucrânia, ganhando sua letra em Israel. O fato é que Hava Nagila tomou parte das roiras nas celebrações do estabelecimento do Estado judeu em 48. E, sobretudo, a partir da metade do século XX, passou a ser o hino das comemorações e festas, não só dentro da comunidade judaica, como em todo o mundo. Faça uma rápida busca no streaming de música e o que verão é um sem número de gravações por artistas de todo o planeta. Mesmo após a maior tragédia vivida na Segunda Grande Guerra, Hava Nagila representou a relação, o diálogo que os judeus quiseram estabelecer com o resto do mundo. Não nos deixamos assumir o papel de vítimas, mas de um povo resiliente, sempre destinado a buscar, a melhorar o mundo. Novamente, nas palavras do rabino Jonathan Sacks, abre aspas, antes que Jacó pudesse estar em paz com Esaú, ele teve que aprender que não era Esaú, mas Israel, aquele que luta com Deus e jamais desiste. Aquele que luta com Deus e jamais desiste. Assim, mais uma vez, nos levantamos, honramos nossos patriarcas e matriarcas, transmitimos nossos valores e tradições às novas gerações, celebramos o sagrado e festejamos a vida. Hava Nagila Hava, Shabbat Shalom.